Muito obrigado, irmã Ana Felício, por ter anuído ao nosso pedido. A irmã Ana Felício, todos receberam o currículo, o breve currículo da irmã Ana Felício e, portanto, sem mais demoras, vou dar a palavra e a irmã Ana Felício vai nos falar sobre o dom da paz à luz da mensagem de Fátima. A palavra é sua, irmã Ana Felício. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui convosco a partilhar este tempo, falar deste tema. Agradeço à direção da Associação Portuguesa de Escolas Católicas este convite, na pessoa do seu presidente, o Diácono Fernando Magalhães, e do secretário-geral, professor Jorge Cotovio. Como todos viram, eu também fui aluna de uma escola católica e vejo aqui num dos quadrados a escola onde estudei e reconheço até a sala. E por isso é com uma alegria maior que estou aqui convosco, porque também sinto uma grande gratidão e uma grande dívida da minha história pessoal para com a escola que tive, as pessoas com quem me formei, com quem contactei, de quem recebi tanto. E por isso, para mim, é verdadeiramente uma honra poder retribuir de alguma forma, simples, esta breve partilha que farei convosco. Sobre o tema da paz, um tema sempre muito atual e neste ano de 2026, talvez ainda mais atual nesta época em que há um recrudescer das guerras, conflitos armados, que traz à ribalta de facto o tema da paz, com muita urgência. Estamos numa época marcada por antigos e novos conflitos, à escala mundial. E gosto de lembrar uma frase de um escritor colombiano, Gabriel García Márquez, na sua obra 100 anos de solidão, que uma vez foi citado pelo Papa Francisco e dizia: "Não imaginava que fosse mais fácil começar uma guerra do que terminá-la." É muito mais fácil começar uma guerra do que terminá-la. Portanto, é muito mais difícil este apelo que o nosso Papa Leão também tanto tem feito, o apelo à paz. É já chamado por alguns o Papa da Paz, e não é sem razão. Nesta sua última viagem que terminou ontem, talvez a palavra mais repetida é o apelo à paz. E quando foi interrogado pelos jornalistas no seu voo de ida para a África, para a Argélia, no dia 13 de abril, ao ser questionado por esta questão dos conflitos, esta situação difícil, e vários conflitos em específico, o Papa Leão XIV dizia: "Eu não sou político, falo do Evangelho. Acredito na mensagem da Igreja, na mensagem do Evangelho, que é bem-aventurados os construtores da paz." E eu venho com o mesmo lema: não sou política, vou falar apenas do Evangelho. Não vou falar de política e dos conflitos e das razões. Um tempo de partilha sobre o Evangelho, o que é que o Evangelho nos diz sobre a paz e a mensagem de Fátima. E gostaria também de relembrar que a paz foi a primeira palavra do nosso Papa no dia em que foi eleito, na sua primeira bênção Urbi et Orbi, em Roma, na varanda da Basílica de São Pedro, no dia 8 de maio de 2025. O Papa saudava a praça e toda a gente, toda a humanidade que o acompanhava naquela hora com estas palavras: "A paz esteja com todos vós." É a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor. E acho muito significativo estarmos a fazer este tempo de reflexão precisamente em tempo pascal. E trago assim, para começarmos o nosso tempo de partilha, o texto de João 20, versículos 19 a 21, em que o texto diz, segundo o Evangelho de São João, que na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, por medo dos judeus, veio Jesus e, de pé no meio deles, disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco." Portanto, Jesus, no primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, aparece aos seus discípulos que estavam fechados para dizer por duas vezes: "A paz esteja convosco." Só nestes breves versículos.
E o texto começa assim, na tarde daquele dia, e nós sabemos que na concepção do tempo antigo, aparentemente esta expressão parece um erro. Porque a tarde, ou o final do dia, já pertencia ao dia seguinte. A concepção dos dias começava do final do dia, e não da manhã, como nós hoje pensamos. Então, a tarde daquele dia, que deveria pertencer ao dia seguinte, na realidade pertence àquele dia. E o que é que isto significa? Que aquela tarde, aquele final daquele dia, na verdade, pertence ao dia que nunca mais terá fim. Portanto, a tarde pertence àquele dia porque aquele dia não termina. E, portanto, é sempre a tarde daquele dia. E, portanto, hoje nós estamos a viver ainda na tarde daquele dia. Podemos voltar mais de 2000 anos atrás e ainda hoje Jesus vem nesta tarde deste dia, que é o mesmo dia que os discípulos viveram há mais de 2000 anos, e podemos ouvir novamente o Senhor Jesus dizer: A paz esteja convosco. Jesus vem e põe-se no meio, fica no meio deles, e deles é um acrescento da tradução. Jesus fica no meio. E no meio significa não apenas no centro geométrico, mas também dentro, no centro, dentro deles. E o que é que Jesus faz? Traz a sua paz. Então, o Senhor ressuscitado logo no dia de Páscoa ensina-nos algo essencial e aparentemente paradoxal. Um dos paradoxos do cristianismo é que paz e sofrimento podem coexistir. Em Deus não são coisas opostas. Os discípulos estavam fechados, com medo, em luto, porque o seu mestre tinha morrido. Aparentemente tudo tinha terminado, tinha sido um fracassado. Então, num momento de grande sofrimento, Jesus vem e dá-lhes a paz. Não anula o sofrimento que eles viviam, porque depois as perseguições continuavam e a liturgia tem-nos falado disso nos Atos dos Apóstolos. Ainda hoje ouvíamos a conversão de São Paulo, estes dias desta semana ouvimos a perseguição, o martírio de Estevão. Mas paz e sofrimento podem coexistir. E isto faz-me pensar numa frase do nosso poeta Sebastião da Gama, que no seu poema Imagem se pergunta: Que paz é esta nas horas mais violentas e bravas? Que paz é esta nas horas mais violentas e bravas? É a paz do Evangelho e assim também em Fátima. De facto, o tema da paz acompanha toda a mensagem de Fátima, do primeiro ao último momento. É um elemento transversal que está no núcleo da própria mensagem. Fátima é, de facto, uma mensagem de paz. E podemos entender isto melhor se pensarmos no contexto em que esta mariofania, esta aparição de Nossa Senhora acontece, que era o drama da Primeira Guerra considerada mundial. E, portanto, o anjo primeiro e depois Nossa Senhora não se vão ocupar a falar tanto da guerra, mas sim exortar à paz. E lembremos que a primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio de 1917, uma semana antes, no sábado 5 de maio de 1917, no ápice da Primeira Guerra Mundial, o Papa da altura, Bento XV, pediu que se rezasse a Nossa Senhora, sobretudo as crianças, que rezassem a Nossa Senhora pela paz. E determinou que começasse no dia 1 de junho seguinte, que se começasse a introduzir a invocação Rainha da Paz, rogai por nós, na ladainha de Nossa Senhora. Portanto, o Papa Bento XV, poucos dias, cerca de uma semana antes da primeira aparição, tinha pedido às crianças para rezarem pela paz e introduziu esta invocação, Rainha da Paz, rogai por nós. E depois, uma semana depois, Nossa Senhora aparece em Fátima, precisamente também para exortar à paz. Não nos parece uma coincidência, parece o céu a inspirar esta necessidade de também rezarmos pela paz e desejarmos a paz. Mas volto-me a perguntar: que paz é esta? Nas horas mais violentas e bravas, como eram aquelas de 1917 e como são as nossas hoje, com tanta insegurança e instabilidade política a nível mundial. Ora bem, Fátima é um eco do Evangelho, é o eco desta boa nova que Jesus veio anunciar. Portanto, Fátima irrompe no início do século XX como eco desta palavra de Jesus: a paz esteja convosco. Aquela palavra no primeiro dia, no eterno primeiro dia da semana.
Portanto, a paz de Fátima, a paz que Fátima anuncia, não é outra coisa que esta mesma paz de Deus das Escrituras. E por isso gostava de começar com uma pequena reflexão: que paz é esta que a Escritura, a palavra de Deus inspirada, nos fala? Conhecemos bem a palavra hebraica que significa, usada para significar paz, a palavra shalom, que hoje, ainda hoje é conhecida, usada como saudação, a forma de cumprimentar, de saudar entre os hebreus, tanto no hebraico moderno como no árabe, salam. No Antigo Testamento aparece 237 vezes. E este termo hebraico shalom, que nós geralmente traduzimos por paz, é um termo muito multifacetado, porque a raiz desta palavra vem de uma outra palavra hebraica, shalem, que significa inteiro, completo, e portanto fala-nos de algo consumado, perfeito, ou seja, significa em primeiro lugar uma plenitude de vida. Shalom, mais do que paz, fala de uma plenitude de vida, integridade, ou seja, uma condição em que nada falta, está inteira, íntegra, completa. Portanto, a paz bíblica abrange não só a ausência da guerra, é muito mais do que apenas uma ausência da guerra, é um estado em que o homem vive em harmonia, aquela harmonia que nós vemos nos dois primeiros capítulos do Gênesis, que espelham isto mesmo, o projeto de Deus para a humanidade, em que o homem vivia em harmonia consigo mesmo, com a natureza e com Deus, e com os irmãos, que naquela altura era o seu semelhante, homem e mulher. O f- Um filósofo judeu holandês chamado Baruch Spinoza, que na verdade viveu no século XVII, era filho de pais judeus portugueses, portanto ainda tem uma raiz portuguesa, nascido Bento de Spinoza, mas nasceu nos Países Baixos, afirmava isto mesmo: a paz não é apenas a ausência da guerra, é uma virtude, um estado de espírito que dispõe à benevolência, à confiança, à justiça. Assim dizia Paulo, aos cristãos de Roma, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E, na verdade, o objetivo, segundo a Bíblia, o objetivo para o qual converge todo o percurso da história é a paz messiânica. Ou seja, aquela paz que o Messias havia de trazer. Isto já começamos desde o início, desde o Antigo Testamento. Esta paz foi sempre sendo anunciada pelos profetas. De facto, na visão messiânica bíblica, o horizonte está marcado precisamente pela paz, que é também, curiosamente, o nome de Jerusalém, pelo menos na interpretação tradicional, que significa cidade da paz. Então, nesta Jerusalém, a terra e o céu unem-se numa certa harmonia de amor, como anunciou o profeta Isaías, o grande profeta da paz. Num quadro quase poético, em que até os animais que entre si são hostis se reconciliam. O lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o vitelo com o leãozinho, a vaca e o urso, o leão e o boi, a criança e a víbora. Uma leitura que ouvimos no tempo de Advento. Esta nova Jerusalém, sempre segundo Isaías, acolherá todas as nações da terra, que chegadas à cidade santa forjarão as suas espadas em arados, as suas lanças em foices, e um povo não levantará mais a espada contra o outro povo, nem se exercitará mais na arte da guerra. E o rei messiânico é aquele que, em primeiro lugar, anuncia a paz para todas as nações. Isto era o grande desejo do Messias que havia de vir, era aquele que havia de trazer a paz e uma paz duradoura, e por isso o seu título era precisamente, ainda segundo o profeta Isaías, Príncipe da Paz. Aquele que faria com que a paz não tivesse fim no trono de David. E sabemos que o Messias era descendente de David. E é também muito sugestiva a saudação que é dirigida a David no início do seu reinado. Podemos ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 19: somos teus, David. Estamos contigo, filho de Jessé. Paz. A paz esteja contigo. E a paz a quem te ajuda, pois quem te ajuda é o teu Deus. É curioso verificar também que o sucessor de David,
Salomão, tem um nome que, como é evidente, é inspirado em Shalom, Salomão, homem da paz. E todo o povo de Israel está sob este manto protetor. O Senhor abençoa o seu povo na paz, como diz o Salmo 29, versículo 11. E assim se encaminha todo o Antigo Testamento até o Novo, até à vinda de Jesus, o Messias esperado pelo povo. E se pensarmos na proclamação dos anjos na noite de Natal, lembramos-nos que eles cantaram Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, como lemos em Lucas 2,14. Portanto, aqui, glória a Deus nas alturas e paz na terra. A terra e o céu estão unidos naquela tal harmonia de amor que, tal como Isaías tinha anunciado. E, portanto, nasce assim uma nova visão de paz universal que o Novo Testamento exalta em Cristo, tal como diz Paulo na carta aos Efésios. Ele é, de facto, a nossa paz. É Ele quem traz a paz, quem traz a única paz que é Deus. É muito significativo darmos-nos conta que um dado bíblico constante é este: o nome simbólico de Deus, do Messias, de Cristo, é precisamente paz. Pelo que se intui que esta realidade, o dom da paz, é isto mesmo, um dom divino. É, em primeiro lugar, uma qualidade pessoal do próprio Deus, que a irradia sobre a humanidade. Por isso, o Messias é o príncipe da paz. E por isso, no seu nascimento, o mundo fica pacificado e harmonioso. Dom António Couto, um dos nossos bispos, especialista na Sagrada Escritura, dizia-nos isto: Ele pode dar a paz, porque Ele é a paz. Jesus não tem a paz, Ele é a paz. Não a tem, Ele é a sua pessoa. Portanto, a paz bíblica é pessoal, tem um rosto e tem um nome, que é Jesus. Não é uma coisa que recebemos, é uma pessoa que recebemos e que podemos acolher. A paz bíblica é, portanto, este estilo pessoal de viver de Jesus, que podemos e devemos aprender, seguindo e imitando. A paz bíblica não é aquela pax romana, a paz romana assente no poder das armas, nem a paz do judaísmo da Palestina, assente nos acordos entre as partes. A paz bíblica é dom de Deus em Jesus Cristo. E, portanto, muito mais do que conquistá-la, é preciso recebê-la, saber acolhê-la. E isto é um imenso desafio para o mundo de hoje. Papa Leão XIV, há uns dias, no dia 16 de abril, no passado dia 16 de abril, no encontro pela paz com a comunidade de Bamenda, disse-nos isto mesmo: a paz não é algo a inventar, é algo a acolher. Nós não conquistamos a paz por nós próprios e pelas nossas próprias forças, mas podemos acolher esta paz que Deus nos quer dar. É um dom de Deus. É sem dúvida tarefa nossa. Não quero fazer parecer que seja uma coisa muito passiva, é uma tarefa também nossa, na medida em que somos também nós convidados a sermos construtores da paz, como o próprio Jesus nos convidava no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que promovem a paz, os que constroem a paz. Mas esta paz é sempre dom de Deus. E isto era o que víamos agora, mesmo no início da nossa reflexão em João 20, que a primeira experiência da ressurreição é que naquele lugar fechado, onde os discípulos se encontravam, no meio dos seus medos, Jesus faz-se presente, mete-se no centro dentro daquela comunidade e anuncia a paz. E também hoje, nesta nossa tarde daquele eterno primeiro dia, é aí que o encontramos, precisamente nos lugares onde nos sentimos fechados, onde nos sentimos fechados pelos nossos medos, pelos nossos lutos, pelas nossas lágrimas e pelos nossos sofrimentos. Aí ele vem e diz: a paz esteja convosco. Muito interessante também verificar como os discípulos passam do medo à alegria. O primeiro versículo dizia que eles estavam fechados por causa do medo dos judeus. E ao verem Jesus, alegraram-se. A alegria é sinal da presença de Deus. Paz e alegria.
Jesus diz: A paz esteja convosco. E esta paz transforma-se em alegria. É uma alegria pacífica ou uma paz alegre, como quisermos. Mas a alegria e a paz são sinal da presença do ressuscitado. São sinal do Espírito, tal como nos ensinou São Paulo na sua carta aos Gálatas 5:22. Tal como a caridade ou a alegria, a paz é fruto do Espírito Santo. A paz e a alegria são frutos do Espírito Santo, frutos do Senhor ressuscitado. Portanto, esta capacidade de viver a paz e a alegria, sobretudo em momentos de sofrimento, é um dom do Espírito e, portanto, um dom que temos que pedir. E depois desta introdução mais bíblica, gostaria então de passar aos ensinamentos da mensagem de Fátima sobre este tema. E pensei estruturar esta reflexão com 5 personagens da mensagem de Fátima que nos falam de paz e que nos podem ensinar 5 atitudes para a paz. 5 personagens que nos ensinam 5 atitudes possíveis. Eu acho que estão todos atentos ainda a ouvir-me. Portanto, vou continuar. Sim, sim, Vou ter algumas reações. muito atentos. Então, a primeira personagem da mensagem de Fátima que nos fala da paz é precisamente o anjo da paz. E aqui gostaria de só fazer um parênteses para que estejamos todos sintonizados no mesmo comprimento de onda, que quando falamos de Fátima, falamos de um arco temporal longo, mas que começa, em 1916 com as aparições do anjo. Foram 3 aparições, que não foram na Cova da Iria, portanto não é naquele lugar onde hoje é a Capelinha das Aparições. Foram a primeira e a terceira na Loca do Cabeço, naquela zona na zona dos Valinhos, a segunda, no poço atrás da casa da Lúcia, e depois, em 1917, 6 aparições de Nossa Senhora, de maio a outubro, sempre no dia 13, exceto em agosto, porque os meninos, os pastorinhos estavam na prisão, e que depois ainda vai ter outras 3 aparições só à Lúcia, em Espanha, a Lúcia já religiosa. Portanto, a mensagem de Fátima tem estas 3 fases, digamos assim, ou estes 3 momentos. As aparições do anjo, o que se chama ciclo angélico, as aparições de Nossa Senhora, o ciclo mariano, e as aparições que depois foram à Lúcia, em que Nossa Senhora, enfim, vai continuar a mensagem. Na teologia se chama o ciclo cordimariano, porque Nossa Senhora mostra o seu coração. Começamos então com o anjo da paz, que apareceu a primeira vez na primavera de 1916, na Loca do Cabeço. E se recordarmos a narrativa da primeira aparição do anjo, ele começa, as suas primeiras palavras são estas: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Fixemo-nos nestas primeiras palavras: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Não temais. Fátima começa com um convite, a não ter medo. É assim que se quebra o silêncio da mensagem. Nós hoje que somos tão confrontados pela ameaça do terrorismo, pela incerteza económica, pelo desemprego, quando vemos as famílias, as nossas próprias famílias ou as famílias daqueles que conhecemos, os desafios que enfrentam, somos assaltados por medo em relação à saúde, ao futuro das crianças, à solidão dos idosos. Como é que este imperativo não temais pode ser possível? Como é possível viver sem medo? Não temais é o grito do anjo e é o grito de Jesus na manhã da ressurreição. E, portanto, parece-me que o primeiro passo para a paz é esta confiança. A confiança. Sou o anjo da paz. A mensagem que está prestes a começar é uma mensagem de paz. Mesmo se vivemos num mundo rodeado de guerras e mesmo se temos guerras no nosso mundo interior. Portanto, vemos que aqui a paz, há um primeiro nível da paz, que é um nível pessoal. Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E esta primeira dimensão da paz, a nível pessoal, é aquela que me vou dedicar mais nesta nossa reflexão. Na segunda aparição do anjo, ele vai dizer: orai, orai muito.
Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Tanto que ele se identifica como anjo de Portugal. E pede então orações e sacrifícios para atrair sobre Portugal a paz. Então vemos que aqui já há um segundo nível da paz, que é o nível comunitário. Já não é só a minha paz, é a paz de um povo, de um país neste caso. Depois vamos ver que Nossa Senhora vai ainda apontar para a paz mundial e vamos ver a seguir na nossa segunda personagem, que é a Virgem Maria. Nossa Senhora vai pedir para a oração do terço pela paz no mundo. Portanto, começamos com o nível pessoal, a paz que o anjo, de que o anjo fala na primeira aparição é uma paz mais pessoal. Na segunda aparição do anjo, o nível comunitário e nas aparições de Nossa Senhora, o nível mundial. Como dizia ao início, não venho falar de política, venho falar do Evangelho e, portanto, vou-me dedicar mais ao primeiro nível da paz, a paz pessoal, como nos dizia o título que nos foi sugerido para esta tarde. Reina nos vossos corações a paz de Cristo. E há uma oração escrita pelo nosso cardeal José Tolentino de Mendonça que começava precisamente assim: Ensina-nos, Senhor, que é dentro de nós que a paz começa. É dentro de nós que a paz começa. Foi o que o anjo quis vir dizer na sua primeira aparição. Estamos numa época em que vivemos não só muitos conflitos armados e muitas guerras, mas também muita inquietação. Um ritmo acelerado das nossas vidas, as exigências das nossas agendas, a quantidade de responsabilidades e desafios que temos impõem aos nossos dias uma grande fragmentação que nos tira a paz. Temos muitas coisas que nos podem tirar a paz. Podemos viver muito agitados e inquietos, muito ansiosos. Nós sabemos que os psicólogos, os profissionais de saúde mental e não só, do trabalho, falam disto. Estamos numa época em que os níveis de ansiedade estão em crescendo. E até a nossa relação com Deus pode ser agitada. E por isso pode ser tão difícil rezar, pode ser tão difícil fazer silêncio, pode ser tão difícil acalmar-nos. Há um bispo que foi o pregador dos exercícios espirituais do Papa neste ano, o retiro de Quaresma do Papa Eric Varden, que aconselhava a quem quisesse começar uma vida de oração um exercício muito simples, que era ir para um lugar sossegado sem telemóvel, televisão ou outros fatores de distração, todos os dias durante 10 minutos ficar ali sentado sem nada. Portanto, estar num lugar sossegado e durante 10 minutos todos os dias, sem nenhum tipo de distração, ficar sentado em silêncio. Pode ser um exercício muito difícil para quem não está, porque este ritmo frenético da nossa vida depois passa para a nossa oração. E esta agitação da vida, as preocupações, a inquietação, então passam para a nossa vida espiritual. E é-nos muito difícil a quietude interior, a paz interior. Mas como diz o padre Jacques Philippe num livro muito bonito que se chama A Paz do Coração, é extremamente importante entender que o caminho para Deus é muito mais eficaz, breve e agilizado quando o ser humano consegue conservar em todas as circunstâncias a paz do coração. A paz do coração é o caminho mais breve, eficaz e agilizado para Deus. O profeta Isaías, como falávamos há pouco, é o grande profeta, ou podemos considerar o grande profeta da paz. E numa altura em que Jerusalém, a cidade da paz, estava sob a ameaça dos inimigos e o povo se inquietava e agitava à procura de soluções políticas, eis o que diz o profeta: Vede o que diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. A vossa salvação está em terdes calma. A vossa força está em terdes confiança e em permanecerdes tranquilos. Se no nosso coração habitarem a paz e a confiança, apoiar-nos-emos só em Deus e podemos encontrar boas respostas para as nossas dificuldades.
encontramos respostas construtivas, decisões ponderadas e orientadas pela paz. Se, pelo contrário, nos deixamos levar pela agitação e pelo medo que invadem o nosso coração, há um grande risco de reagirmos mal aos acontecimentos que temos que enfrentar. Com fechamento, com fuga, com agressividade, decisões precipitadas que muitas vezes não resolvem nada. Talvez todos possamos ter já tido esta experiência, que não é bom reagir quando a panela está a ferver. É melhor deixar a fervura baixar. As decisões tomadas sem paz interior geralmente não correm muito bem. Muitas vezes até podem piorar a situação em vez de a resolver. E é muito interessante porque nesta primeira aparição do anjo, ele termina dizendo: Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Portanto, o que é que o anjo nos assegura? É que Deus está atento, está presente, não lhe somos indiferentes. E esta foi exatamente a mesma experiência que fizeram os discípulos naquela manhã da ressurreição. Jesus estava presente no meio deles, não os tinha abandonado. Fátima começa por nos dizer isto: Deus não nos abandonou nem nos abandona. Jesus ressuscitado mostrou-lhes as mãos e o lado, e isso foi a sua experiência de paz e alegria. E porquê? Porque sei que aquele Deus está ali para mim. Eu sou tão importante para Ele que Ele se deixou pregar na cruz por mim. E por isso aquelas feridas são a prova do amor infinito que Ele nos tem, e estas são a nossa paz e a nossa alegria. E portanto, assim como a primeira atitude que nos ensina o anjo, temos isto: a paz é sobretudo uma atitude interior, em que se passa do medo à confiança. E que sem esta paz interior, a vida espiritual, as relações com os outros não vão a bom termo. Depois temos uma segunda personagem, que é a Virgem Maria, a mulher que em Fátima mostra o seu coração, um coração purificado e cheio da luz que era Deus, que é Deus. E na primeira aparição de Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora diz isto: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Portanto, era aquilo que falávamos há pouco, que Nossa Senhora aponta para o terceiro nível da paz, que é a paz mundial, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Os pastorinhos bem sabiam o que era a guerra, até porque várias, alguns familiares e muitas pessoas daqui de Fátima tinham ido para a guerra, portanto eles bem sabiam o que era isto, tinham visto os soldados a partir. Era algo concreto nas suas vidas, ainda que Portugal não estivesse diretamente envolvido. E a Lúcia pergunta à Nossa Senhora assim: Vossa Mercê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? E um dos relatos, que não vem nas memórias da Irmã Lúcia, mas vem num outro inquérito que lhe foi feito, Nossa Senhora terá respondido: Não te posso dizer ainda, enquanto não te disser também o que quero. Nossa Senhora não pode dar a resposta da paz enquanto não disser o que quer. E em julho, Nossa Senhora acrescenta assim: Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se fizerem o que eu vos disser. O que é que isto nos mostra, estas expressões de Nossa Senhora? É que a paz, sim, é um dom de Deus, como já falamos. Mas a este dom corresponde a minha tarefa, a minha responsabilidade, a minha resposta aos pedidos da Senhora. Existe, portanto, uma promessa clara de paz. Salvar-se-ão muitas almas e terão paz. É uma promessa. Mas Fátima é uma mensagem profética. E o que é que isto significa? Que uma mensagem profética tem sempre duas dimensões. A profecia, desculpem, a promessa. A profecia tem uma promessa, mas também um aviso. Se fizerem o que eu vos disser, há um aviso, há um comprometimento na história e ao comprometimento da minha responsabilidade e uma promessa: terão paz.
o ser humano tem que se decidir, como dizia o livro do Deuteronômio, perante a lei do Deus da Aliança, coloco hoje diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Se guardares os mandamentos, viverás, mas se o teu coração se desviar, então morrerás. É isto que é a mensagem profética de Fátima, é que se seguimos o que Nossa Senhora nos pede, teremos paz. Não porque Deus castiga, mas porque o caminho que Ele nos mostra é sempre o caminho de salvação, de plenitude. Como nos diz a palavra Shalom, plenitude. A paz é um caminho de plenitude. E aqui Nossa Senhora associa a paz à oração, mas a uma oração muito concreta, que é a oração do terço. Já no início, na primeira aparição do anjo, ele diz: Sou o anjo da paz, orai comigo. Portanto, logo ali está a paz associada à oração. Mas aqui de uma forma ainda mais explícita: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz. Parece que só a oração pode acabar com a guerra. Mas é uma oração que não deve ser entendida de forma alguma de um modo mágico ou automático. De facto, não basta tomarmos consciência de que Deus está conosco, como nos garantia o anjo. Uma consequência desta presença de Deus na história é tomarmos consciência de que também nós somos responsáveis por esta mesma história. Também nós temos que assumir o nosso compromisso na história da salvação e na construção da paz. E por isso Nossa Senhora aqui apresenta o rosário com a intenção específica da oração pela paz. E portanto o rosário torna-se uma oração profética, porque eu assumo o meu compromisso com a paz através desta oração. Pode-nos parecer estranho uma coisa tão simples, mas há uns dias, ainda antes de partir para a sua viagem, Papa Leão XIV fez uma oração na Basílica de São Pedro e quis precisamente rezar a oração do Rosário para invocar a paz. Foi no sábado 11 de abril, passado o dia 11 de abril. E depois da oração do terço, o Santo Padre fez um breve discurso em que dizia assim: A oração ensina-nos a agir. Portanto, a oração não é só para ficarmos no quarto fechado, na nossa intimidade com Deus, é para nos levar à ação. Porque na oração, e estou ainda a citar o Santo Padre, as limitadas possibilidades humanas unem-se às infinitas possibilidades de Deus. E o Santo Padre explicava isto. Queridos irmãos e irmãs, certamente há responsabilidades que incumbem aos governantes das nações. É verdade, há coisas que só os governantes das nações podem fazer e que nós não temos influência. Existe, porém, continuo a citar o Papa, uma responsabilidade não menos importante que recai sobre todos nós. Somos uma imensa multidão que repudia a guerra, não com obras e não apenas com palavras. Com obras, porque a oração nos ensina a agir. Cada um de nós, diz o Papa, tem o seu lugar no mosaico da paz. Cada um de nós tem o seu lugar no mosaico da paz. Pela nossa oração, que nos ensina a agir, e também a oração do terço. Santo Padre explicava que o terço, marcado pela repetição, faz com que a paz vai ganhando espaço, palavra após palavra, gesto após gesto, como uma pedra que gota a gota se vai furando, como um movimento após movimento que faz avançar. São os longos tempos da vida, sinal da paciência de Deus. O terço é um caminho para a paz. Ainda que eu não o entenda, ainda que eu não veja, mas o Santo Padre lembrava-nos isto mesmo: há uma responsabilidade que não é só para os governantes das nações, é para cada um de nós. E o Santo Padre dizia: não é menos importante a nossa responsabilidade. E isto porquê? Porque o terço, e assim chegamos à segunda atitude que nos é ensinada por Nossa Senhora,
Nossa Senhora ensina-nos que a paz é tanto promessa como compromisso. É promessa de um dom que nos é dado por Deus, mas compromisso que exige a minha ação, a minha responsabilidade. Também na oração. Aquela oração escondida, que eu muitas vezes não vou saber os efeitos, mas que é o meu comprometimento na história da salvação. Dizia um teólogo, que escreveu muito sobre Fátima, chama-se Pedro Valinho Gomes, que o compromisso com a paz passa precisamente pela transformação do coração ao jeito de Cristo. E isto é o que o Rosário faz em nós. Transforma o coração ao jeito de Cristo. E isto porquê? Porque não há paz sem conversão. E aqui vou para a terceira e quarta personagens da mensagem de Fátima que nos ensinam a paz, que são o Francisco e a Jacinta, os dois pastorinhos. Depois já estamos mesmo a ver que a quinta vai ser a Lúcia, só para saberem que não vai ficar esquecida. Vou falar dos três. Começo pelos pequeninos, que morreram novos. O Francisco e a Jacinta, a terceira e quarta personagens, tiveram um forte momento de conversão. Estou certa que todos nós já ouvimos falar disto muitas vezes, vou só recordar. É sempre bom recordar estas coisas, a repetição é muito pedagógica. Nós aqui é tudo ambiente escolar, sabemos isto, não é preciso repetir as coisas muitas vezes para aprendermos. A repetição faz parte da pedagogia humana e divina também. Portanto, os pastorinhos, o Francisco e a Jacinta, tiveram um grande processo de conversão depois, das aparições. A Jacinta, faço assim um resumo, porque todos nós já ouvimos estas coisas. A Jacinta, antes das aparições, era uma menina, que nos diz a Lúcia nas suas memórias que era muito mimada. Tinha que ser tudo à sua maneira e, quando não era à sua maneira, amuava. Atitudes que nós, como somos pessoas adultas, já não temos, mas que já tivemos um dia, se calhar. Ou se calhar não, porque fomos sempre crianças muito especiais. Vocês, com certeza, eu tive os meus amus e ainda tenho de vez em quando. O Francisco era seu irmão, mas era muito diferente da Jacinta. Era um menino, aquilo que podemos dizer, um menino muito pacato. Tanto que a Lúcia diz que o seu principal defeito, se tivesse crescido, seria não te rales. Deixa andar, deixar de ir. Acho que no norte se diz assim, deixar de ir. Eu costumo usar mais a expressão, deixa andar, não te preocupes com isso. Que também pode ser uma certa resignação, que não é sinónimo de paz. Paz não é resignação. O Papa Francisco, ao falar sobre a paz, dizia isto: a paz exige dos homens uma coragem peculiar. A paz exige coragem, porque a guerra deriva de quanto há de mais baixo no nosso coração. A paz, pelo contrário, impele-nos a ser maiores do que nós mesmos. A paz impele-nos a sermos maiores do que nós mesmos, portanto é preciso conversão. Começo pela Jacinta, que daquela menina mimada, digamos assim, talvez um pouco, de uma forma um pouco exagerada, porque era uma criança, mas egocentrada, como todas as crianças são um pouquinho, no fundo. Ahm, mas com a sua conversão, teve uma forte conversão, de facto, e depois das aparições, sobretudo ao perceber o sofrimento da humanidade, o sofrimento dos pecadores, daqueles que estavam afastados de Deus, queria-se fazer tudo, queria fazer o bem por aqueles que não faziam o bem. Portanto, pôs os outros sempre em primeiro lugar. Um teólogo ou um filósofo, professor de filosofia na Universidade Católica, o professor Américo Pereira, chamava-o Jacinto um poderosíssimo ser humano. Poderosíssimo ser humano de bem fazer. A Jacinta procurava fazer o bem que estava ao seu alcance, através de gestos, por vezes simples, por vezes heroicos, mas sempre em favor do bem dos demais, do bem dos outros, e isto é o amor. Aquilo que eu faço no sentido do bem do outro, mesmo que isso às vezes me possa prejudicar até, porque amar é querer o bem do outro, pôr o outro em primeiro lugar. Acho que às vezes nós perdemos muita energia, quando queremos sempre se levar sempre a nossa avante. Queremos ser a última palavra, ficar por cima. A Jacinta ensina-nos que para criarmos a paz, temos que muitas vezes aceitar pôr o outro em primeiro lugar, e isso significa que eu fico em segundo, ou em terceiro, ou em último.
mas acho que é a única forma de conseguir chegar àquilo que a nossa escritora, Sofia de Breiner Anderson, dizia num poema que se chama A Paz sem vencedor e sem vencidos, que repete isto como um refrão: Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Para que não haja vencedor nem vencidos, significa que cada um de nós tem que pôr a outra pessoa no primeiro lugar. Portanto, eu não sou vencedor, os outros também, mas também não sou vencida. Eu venço quando coloco o outro no primeiro lugar, porque isso significa que estou a amar. E isto foi o que fez Jesus, pôr sempre o outro no primeiro lugar. Santo Agostinho, nesta lógica, dizia: de facto, não há convite para amar mais eficaz do que sermos os primeiros a amar. Aquilo que o Papa Francisco chamava a mística do primeiro passo. Temos que ser, temos que ter a coragem, muitas vezes, de dar o primeiro passo para conseguirmos construir a paz. Era mais fácil que fosse sempre a outra pessoa a dar o primeiro passo. A dar o primeiro passo no perdão, na reconciliação. Quando alguém me magoa, quando alguém traiu a minha confiança, quando alguém teve uma atitude com a qual não estou tanto de acordo, criar a paz, construir a paz, significa ter esta coragem do primeiro passo. Eu dou o primeiro passo na lógica do perdão, da reconciliação, de reconstruir a relação. Há uma máxima, há um texto muito antigo da tradição hebraica que se chama Pirkei Avot, significa a ética dos pais, que recolhe os ensinamentos dos rabinos no tempo da Mishnah, enfim, tempos antigos. Há uma frase de Rabi Matia que diz: ser o primeiro na saudação, a saudar os outros. E a saudação era o shalom, como vimos ao início. Portanto, em hebraico, literalmente significa antecipa na paz. Temos que antecipar na paz, se queremos construir a paz. Ter a coragem de de sermos nós a contribuir para a paz em primeiro lugar, ainda que o outro não queira, para que esta seja verdadeiramente a paz sem vencedor, sem vencidos, sem uma paz que supera distâncias, esquecimentos e ressentimentos. Isto é a atitude que nos ensina a Jacinta. Depois temos o Francisco, que daquele menino pacato que não se importava com nada, passou. Deus não nos muda assim drasticamente e Deus também não mudou os pastorinhos drasticamente, apenas fez com que aquilo que eles próprios já eram se fosse convertido para o bem, fosse convertido para o bem. E o Francisco foi um menino muito lúcido e eles tiveram uma grande fase de sofrimento, sobretudo pela doença, a gripe pneumónica, que naquela altura matou muita gente e também matou os pastorinhos. E a Lúcia diz que na doença o Francisco mostrava-se sempre alegre e contente. Às vezes perguntava-lhe: Sofres muito, Francisco? E ele respondia: Bastante, mas não importa. Sofro para consolar a Nosso Senhor e depois, daqui a pouco, vou para o céu. Sofro, mas não importa. Parece-me que pode ser uma outra atitude para a paz, porque muitas vezes a nossa tendência é queixar-nos dos nossos sofrimentos e perdemos uma boa oportunidade para vivermos o sofrimento com alegria e paz. Aquela paz que Jesus disse antes no momento quase da sua despedida, antes de morrer: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Mas é uma paz que não é como a do mundo. Sabem que o Francisco, nas aparições, não ouvia Nossa Senhora, nunca a ouviu, só a via. Mas ele vivia isto também com muita paz. Às vezes o que nos tira a paz é que não aceitamos a nossa condição. Há uma certa. Podemos viver competição, ciúmes, invejas, porque queremos ser os melhores, os preferidos. O Francisco era assim, quase que parecia o último, porque não ouvia o que Nossa Senhora dizia, tinha que esperar que a Lúcia e a Jacinta lhe dissessem. Às vezes parecia não ter a compreensão total das coisas. E quando isto acontece connosco, muitas vezes perdemos a paz porque nos sentimos menos. Sentimos-nos menos que os outros e ninguém gosta de se sentir menos. Mas isto tira-nos muita paz.
e viver a aceitar a vida como ela é, com a vida o que ela traz, quer de sofrimento, quer coisas boas, mas sobretudo os sofrimentos é aquilo que mais nos custa acolher. E viver isso com muita paz é a atitude que nos ensina o Francisco. Aceitar o que a vida traz com paz, aquela paz que Jesus deixa. Então termino com a Lúcia, e prometo que vou mesmo terminar. A Lúcia, Nossa Senhora apareceu na covadeiria 6 vezes, mas na primeira aparição disse: Virei aqui uma sétima vez. E gostaria de vos falar assim muito brevemente na sétima aparição. À Lúcia, já depois de 1917, estamos já em 1921, o bispo Dom José Alves Correia da Silva conheceu a Lúcia e interessou-se muito pelas aparições, pela mensagem e muito preocupado com a Lúcia, com a sua saúde, porque ela era continuamente solicitada, interrogada, quis levá-la para fora de Fátima para a proteger e para que ela pudesse estudar. E propôs-lhe ir para o Porto, para a casa de umas irmãs, para um colégio, para uma escola católica, diríamos hoje, para uma escola católica para poder estudar e para estar num ambiente mais protegido. E a Lúcia aceitou. Mas depois começou a pensar que tinha que se despedir daquilo que ela conhecia, ir para um mundo totalmente desconhecido para ela e começou a ficar com muito medo e a arrepender-se. E aqui, então, ela foi visitar os lugares da Cova da Iria, os lugares das aparições, e estava muito angustiada, com muita saudade daquilo que ia deixar. Ia pensar, eu disse ao senhor bispo que sim, que ia, mas agora vou-lhe dizer que não. Já não quero ir, isto custa muito. Deixar tudo o que ela conhecia para trás para se ter que lançar para o desconhecido custava muito e ela já não queria. Então, estamos no dia 15 de junho de 1921. A Lúcia está na Cova da Iria e diz que Nossa Senhora voltou a aparecer. E a Lúcia escreve assim: os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Restituiu a luz e a paz à minha alma. A Lúcia que estava tão angustiada. Nossa Senhora diz-lhe: Aqui estou eu pela sétima vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. A Lúcia recuperou a paz, não porque se Nossa Senhora lhe tirou aquele sofrimento, talvez tivesse sido mais fácil, aparentemente, para a Lúcia se Nossa Senhora lhe tivesse dito assim: Olha, está a ser tão difícil, então não vás. Deixa de estar aqui que tu já conheces e estás bem. Mas não foi isto que Nossa Senhora lhe disse. Vai, segue o caminho que tens a seguir. Essa é a vontade de Deus. Às vezes achamos que a paz nos vem quando as circunstâncias à nossa volta se tornam melhores. Temos esta enganosa convicção de que tudo correria melhor e teríamos mais paz se a realidade à nossa volta mudasse. É um engano. O padre Javier Meloni, jesuíta, fala-nos da diferença entre seguranças e certezas. E ele diz: as seguranças são as circunstâncias externas. E muitas vezes, quando estas são ameaçadas, podemos nos sentir ameaçados. Mas as nossas certezas são interiores. E aí, se a nossa segurança forem as certezas interiores, mesmo que as coisas que estão à nossa volta mudem, não nos sentimos ameaçados. É como aquela paz de Jesus que, mesmo no meio da tempestade, dormia tranquilo. Somos cristãos, ou seremos cada vez mais cristãos, quando, mesmo no meio da tempestade, soubermos dormir tranquilos, porque a nossa certeza é que Deus está conosco. E assim, termino com esta citação do cardeal Ravasi, que dizia que o cristão deve ser como um oásis de paz. Sejamos oásis de paz. São Serafim de Sarov dizia: Encontra a paz dentro de ti e milhares à tua volta encontrarão a salvação. Se formos oásis de paz porque encontramos esta paz interior, milhares à nossa volta, as vossas escolas encontrarão a salvação, porque cada um de vós é um oásis de paz. E, portanto,
Etty Hillesum, uma jovem judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, dizia assim: a nossa única obrigação é abrirmos em nós amplas clareiras de paz e estendê-las aos que se aproximam de nós, para que essa paz irradie para os outros. Quanto mais paz houver em cada um, mais paz haverá também neste mundo em ebulição. Portanto, que o Príncipe da Paz nos dê a sua paz e que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, interceda por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como como era era no no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Irmã Ana Felício, se estivéssemos presencialmente no auditório, recebia agora uma grande salva de palmas. Mas podem bater palmas à mesma, não há problemas nenhuns. Muito obrigado por esta extraordinária mensagem de paz, não só a paz exterior, mas sobretudo a paz interior. Ainda ontem ficámos a saber que nós continuamos a ser o país da Europa que consome mais antidepressivos. Isto significa que existe muita intranquilidade, muito conflito, muita ansiedade no coração de muita gente. E esta reflexão pode ser uma espécie de antidepressivo. E não esquecendo que o melhor medicamento é a oração. E a irmã Ana Felício falou ali na oração do terço como sendo um caminho para a paz. E o melhor psiquiatra, naturalmente, que é Jesus Cristo. E, ainda por cima com esta equipa que é dirigida por Maria e com essas personagens todas, o anjo, os pastorinhos e muito mais gente, com certeza. Antes de terminar, uma pequena surpresa agora para a irmã Ana Felício. A oração final vai-nos ser oferecida precisamente pelo Colégio Conciliar de Maria Imaculada, que lhe diz muito a si, também me diz a mim, naturalmente, e a escola que ajudou a irmã Ana Felício a crescer como pessoa e a crescer como cristã, e às tantas a despertar também esta vocação. Portanto, permitam-me também que saúde de uma forma muito especial todos os não docentes que eu estou a ver ali a Dona Ana Isabel, eh, olá, Ana Isabel, e ao lado a irmã Paula, a atual diretora administrativa, na altura era a diretora pedagógica, no seu tempo. Muito obrigado, irmã É Paula, verdade. por ter aceitado este convite para a oração e vou-vos passar a palavra. Eu queria começar ou reiterar o agradecimento à irmã Ana Felício por esta partilha e também deixar aqui a nota que realmente quando escola e família conseguem trabalhar em conjunto, o produto pode ser muito bom. Parabéns, está bem? Gostávamos de terminar esta partilha também com uma menção a São Francisco de Assis, que este ano também celebramos os 800 anos da sua morte. E o Papa Leão XIV proclamou, inclusive, um ano jubilar franciscano para esta data. Passo a ler: Sua Santidade o Papa Leão XIV abriu o ano jubilar celebrativo da Páscoa de São Francisco, que decorrerá de 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027. Durante este tempo, todos somos convidados a seguir o exemplo do Santo de Assis, imitando a sua vida e santidade, e seguindo de perto os passos de Jesus, ou melhor, seguindo os passos de Francisco, que por sua vez seguiu os passos de Jesus, e que neste mundo foi um exemplo de paz e bem. E queríamos terminar com uma oração muito bela, atribuída a São Francisco de Assis, dirigida a Nossa Senhora. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem, feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vós consagrou o seu Santíssimo e direto Filho, do Espírito Santo, Paraclítico. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor,
Salve, ó tabernáculo do Senhor. Salve, ó morada do Senhor. Salve o manto do Senhor. Salve o servo do Senhor. Salve, ó mãe do Senhor. E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis, servos de Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Paula. Muito obrigado, dona Ana Isabel. Um grande abraço para o CCMI. E passava a palavra ao presidente da APEC, Diácono Fernando Magalhães. Só mesmo para concluir e agradecer muito, antes de mais, à irmã Ana Felício a presença e a dose que nos deu. Acho que vinhamos todos muito a pensar que vinhamos ouvir a paz, a outra, não é? Vinhamos falar das outras pazes, das outras guerras, da forma como então, e de repente percebemos nós no meio de tudo isto que afinal ou somos nós os agentes dessa paz, ou então isto não vai lá mesmo. E foi muito importante essa. Olha, vim de uma médica, ainda por cima é uma receita, é uma prescrição, portanto, virou prescrição e ficamos mesmo muito agradecidos. A irmã estava a falar e estava-me a recordar de uma história que o Padre Zé Maria Brito, que descansa em paz, lá está, que descansa em paz, na outra paz, contava sempre de um irmão jesuíta francês dele que quando era a salvação da mesa, fazia não, do Père, Fils, et du Esprit, e depois lá dizia, começava, Senhor, a oração era, Senhor, dá pão aos pobres cada dia. E o padre François, o jesuíta, diz que ficava, sempre que rezava a oração, ficava a pensar em Deus, que quando eles rezavam aquilo, devia estar em surdina a dizer: Olha, dá-lhe tu, dá-lhe tu. E, e aqui hoje foi exatamente este. Quando pedimos a paz, olha, faz tua paz, dá tua paz, sê tua paz. E portanto, olhem, eu vou dar uma cheia de coração cheio, vou ter que me portar bem em paz hoje também, portanto, vou ter que acalmar. Mas isto é mensagem para nos lembrar a todos. E, portanto, irmã Ana Felício, muito, muito, muito obrigado. Eu ouso dizer que quem se mete com as irmãs da Aliança de Santa Maria mete-se muito bem. Da outra vez tivemos a irmã Ângela Coelho numa jornada pastoral que foi assim uma coisa muito especial sobre a oração. E hoje a irmã Ana Felício, olha, muito, 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 muito obrigado. E a todos, pronto, saudar também, desejando muito a paz. E olha, só não digo saudai-vos na paz de Cristo agora porque ainda julgavam que estavam todos na missa, não é? Mas olha, mas digo aquilo que todos nos podemos dizer uns aos outros. Olha, vamos nesta paz para os meninos que nos esperam, para as famílias que nos esperam, que estão difíceis, para os nossos colegas, para esses ambientes todos que nos esperam para fazermos paz com aqueles que nos são dados todos os dias, está bem? Olha, é a mesma coisa que dizer vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, que também é a frase que me cabe Exatamente. nas celebrações, está bem? E dizemos todos graças a Deus, que é aquilo Graças que a nos vai na Deus. alma também, está bem? Um grande abraço a todos em nome da APEC, é muito bom ter esta missão convosco e às vossas comunhões. Um abraço muito grande a todos, fiquem bem.